Bom, a primeira questão diz aqui que o estudante escreveu o seguinte bilhete. Fui passar com a minha família, 120 quilômetros, né? Desculpe, não estava funcionando, 120 quilômetros, o K já está errado, tem que ser minúsculo. 80 quilômetros por hora, aqui, ó, tudo certinho, tudo minúsculo. 2 quilos de queijo, segundo erro, tá vendo, o K maiúsculo. 2 litros de suco concentrado, nada a ver isso aqui, né? 10 metros também, ó, nada a ver isso aqui. 45 min, errado também. Min não pode ser maiúsculo, tem que ser tudo minúsculo. 4 horas, HS, isso é um erro bem comum também. Horas é só H minúsculo. Então pede o número de erros, quantos erros foram. Então nós temos 1 erro, 2 erros, 3 erros, 4, 5, 6, 7. Então letra E. A questão 2 da PUC, ela gera uma dúvida, tá? Também é uma questão de número de erros, beleza? Tá, então aqui, 2 horas, o H tá certo, minúsculo. Aqui já temos o primeiro erro, então 1 erro. 20 min tá certo. 2 quilogramas. Aí começa a dúvida, olha só. O K tá errado e o G tá errado. Tá, e daí eu conto isso como 1 erro ou como 2 erros? Né? Olha a dúvida que poderia dar. Tá, então, aqui tá errado. O LTR de novo é errado. Aqui tá certo, 2 horas. E aqui tá errado também. Então, olha o que acontece nessa questão. Se tu considerar erros separados, né? Ó, então eu tenho 1 erro do K, 1, aí se eu considerar aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu teria 7 erros. Não teria resposta. Então, se não tem essa resposta, qual é que é a lógica? Que a questão considera que, né, isso aqui, K e G, é um erro só. Por quê? Porque olha só a pergunta, tá? O número de erros referentes à grafia de unidades e não de símbolos. Quantas unidades nós temos aqui, ó? Nós temos uma unidade, essa unidade se chama quilograma, não são 2 unidades. Se tivesse escrito aqui, ó, o número de erros referentes à grafia de símbolos, se em vez da palavra unidades aqui tivesse a palavra símbolos, aí a resposta seria 7. Como é unidade, né, isso é uma unidade, quilômetro por hora é outra unidade, então eu tenho 1 erro, 2 erros, 3 erros, 4 erros. Então são 4 erros só, tá? Então tu vê que parece ser fácil, mas em física tudo pode complicar, por isso que tudo tem que ser visto com muita atenção. A questão 3. 2 forças de 5 e 12 newtons atuam em um ângulo reto. O que é o ângulo reto? O ângulo reto é o ângulo de 90, né? Então esses 2 vetores são perpendiculares. Tu vai ter um vetor de 5 assim, ele é menor, e um vetor de 12 assim, ele é bem maior. O bom é sempre tentar fazer os desenhos o mais perto, né, respeitando a escala para já te acostumar a fazer sempre certo. Então esse é o vetor resultante. Quando o ângulo é 90, o que a gente tem que aplicar? Pitágoras. Então o vetor resultante ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Não usa a calculadora, vai te acostumando. Né? 25 mais 144 dá 169. Raiz de 169 é 13. Então o vetor resultante é 13. Letra B. Questão 4. 2 vetores têm módulos 8 e 10. A respeito do vetor soma, podemos afirmar que... Essa é uma questão bem interessante, tá? Porque quando fala em vetor soma, quem não entendeu o conteúdo direito, acha que o vetor tem que ser somado. Não. O vetor soma pode ser qualquer um daqueles casos. Então o que tem que entender? 2 vetores sempre vão ter o valor máximo e o valor mínimo. Quando que o valor vai ser máximo? Quando o ângulo for 0. Se eu tiver um vetor de 8 e um vetor de 10, os dois de mesma direção e mesmo sentido, isso vai resultar um vetor de 18. Né? Não tem como dar mais de 18. E se eu tiver um de 8 e um de 10 de mesma direção e sentidos opostos, aquele caso que o ângulo é 180, a resposta vai ser um vetor de 2. Então, nunca um vetor de 8 e um vetor de 10 vai dar menos que 2. Então a resposta é Dinamarca. O vetor soma sempre vai ser um valor entre 2 e 18. Tu pode dizer assim, ó, Matana, e se for o ângulo 90?
Tá, beleza? Se for o ângulo 90, né? Aqui for 8 e aqui for 10, eu vou ter que aplicar Pitágoras, né? Quanto que vai dar essa hipotenusa aqui? Não sei, mas não vai ser maior do que 18 e não vai ser menor do que 2, tá? Porque 18 é o máximo e 2 é o mínimo. Beleza? Considere dois vetores, um que vale 8 e outro que vale 5. O vetor soma deu 3. Opa, para o vetor soma ter dado 3, significa que eles foram subtraídos. Para subtrair, o ângulo é 180. A número 6. Qual a resultante do sistema de forças apresentado abaixo? Qual é a barbada aqui, gurizada? Eles já estão na mesma origem, tá vendo? Então eu não preciso fazer desenhos, né? Redesenhar. Então, a gente sempre começa pelos que têm a mesma direção. Ó. Eu tenho 10 newtons para a esquerda, 6 newtons para a direita. Copia aqui, ó, repete a origem. 10 para a esquerda e 6 para a direita, sobra 4 para a esquerda, né? Tem que subtrair. Se eu tenho 5 para cima e tenho 8 para baixo, o que que sobra? Sobra 3 para baixo. E aí, aquele caso que eu vi, né? Quando eu tenho um de 4 e um de 3... O vetor resultante, aqui o 4 vai ficar por cima, vai ter que fazer Pitágoras, né? Mas a gente já viu que 4 e 3 são pitagóricos lá no vídeo. O vetor resultante vai ser 5, letra C. Bem simples. A número 7 pede a soma vetorial do vetor V1 e do vetor V2. Então é só para não se confundir, o que a gente viu na regra do paralelogramo? Ó. Aqui está a origem, né? Ele quer a soma vetorial do V1 e do V2. Então, o V1 é assim... E o V2 é assim, um pouquinho menor, né? O que diz a regra do paralelogramo? Ó? Projeta um vetor no outro, projeta um no outro, fecha um paralelogramo, é bom para treinar. Então o vetor resultante vai ser aquele vetor que parte da origem e fecha a projeção, que nesse caso é o vetor 3, né? O vetor 4 aqui nada a ver, o vetor 4 só está juntando as pontas dos vetores. Questões bem simples, né, gurizada? Só para revisar. Dada uma reta, podemos individualizar. Aqui também é interessante, ó. Dada uma reta. O que é uma reta? O que a gente viu antes? Uma reta é uma direção, ó. Isso é uma reta. Qual é a direção dessa reta? Vertical. Aqui eu tenho uma reta. Qual é a direção dessa reta? Horizontal. Só que uma reta pode ter dois sentidos. Tu pode ter direção vertical sentido para cima, tu pode ter direção vertical sentido para baixo. Então, dado uma reta, nós temos uma direção e um sentido? Não, nós temos uma direção e dois sentidos. Letra C. Então, uma reta é uma direção e essa uma direção pode ter dois sentidos. A número 9 provavelmente é a mais interessante aqui, tá? Que vai dar mais dúvida por causa desse vetor de 10 aqui, ó, que é o vetor diagonal, né? Parece ser bem parecida com aquela de antes, né? Parece ser bem parecida com essa aqui, com a número 6, né? Só que daí olha o rolo aqui. Os vetores já estão na mesma origem, então o que é fácil de fazer? Aquilo que eu te disse, quando eles estão na mesma origem, os que têm mesma direção é barbada. Eu tenho 5 para cima e 7 para baixo. Então vou fazer para cá. Vou botar o ponto aqui chamado de origem. Se eu tenho 5 para cima e 7 para baixo, o que sobra? Sobra 2 para baixo, né? Aqui é Newton, então é um vetor que representa a força. Eu tenho 4 newtons para a esquerda e eu tenho esse vetor de 10 newtons aqui, diagonal, certo? E aí o que muita gente pode tentar fazer em casa agora? Bom, é meio fácil de ver que o vetor 4 aqui, ó, e o vetor 2 aqui, eles formam um ângulo de 90 entre eles, né? E aí quando o ângulo é 90, aplica Pitágoras. Tá, só que daí vai ter um probleminha aqui, ó. Aí eu vou fazer Pitágoras aqui, tá? Fiz o desenho meio tosco, mas não interessa. Quando eu fizer o Pitágoras entre o 4 e o 2, vai dar a raiz de 20, né? 4 ao quadrado é 16, 2 ao quadrado é 4, vai dar a raiz de 20, tá? Esse vetor vai valer raiz de 20. E aí o que eu vou fazer, né? Raiz de 20 é aproximadamente 4,5, tá? O que eu vou fazer com esse 4,5 e com esse 10? Mais ou menos aqui o ângulo é 180, então eu teria que subtrair. Tá, mas não existe isso de mais ou menos. Tu só poderia subtrair se tu tivesse certeza que o ângulo é 180. E tu tem certeza que esse ângulo é 180? Não, esse ângulo pode ser 179. E aí não pode subtrair. Então, qual é que é o truque aqui, ó? Vou apagar tudo que eu fiz aqui, ó. Quando tu tem um vetor diagonal, né? Qual é que é o problema aqui, ó? É esse vetor de 10. Esse vetor de 10 aqui, ele é diagonal. Ele forma um ângulo de 30 aqui, tá vendo?
Mas a gente sabe que todo vetor diagonal ele pode ser decomposto. Então o que eu faço aqui? Ó? Eu pego esse vetor de 10 e decomponho ele no eixo x e decomponho ele no eixo y. Não te esquece que quando o vetor é decomposto, ele some. Então esse é o Vx e esse é o Vy. Qual é a fórmula do Vx? O Vx é V vezes o cosseno. Quanto vale o V? O V vale 10. O cosseno, confere se o ângulo é com a horizontal, é 30, e aqui ele mandou usar o cosseno de 30 a 0,8. Tá, então vai dar 8 newtons. Então, ó, esse vetor vale 8 newtons, beleza? Agora eu tenho que achar o Vy. O que é o Vy? É V vezes o seno. Quanto vale V? Ah, o V vale 10. Quanto vale o seno? O seno é 1/2, né? Aí tem que saber de cor, o seno de 30, então vale 5. Então esse vetor vale 5. E aí o que tu tem que entender? O vetor foi decomposto. Esse vetor não existe mais. Ó, vamos pegar a borracha aqui, ó. Esse vetor aqui, ó, ele sumiu, ele foi decomposto. Então só sobrou aqui, ó. E agora o que eu tenho aqui? Somente vetores né, no eixo x e no eixo y. Então o que eu tenho agora? De novo, eu tenho 5 para cima e 2 para cima, tá vendo? Sobrou mais outro 5 para cima, que é a composição do 10. Então, 5 para cima e 2 para cima, o que sobra? Eu vou fazer outro ponto de origem. Sobra 3 para cima, né? Eu tenho 4 para a esquerda, 8 para a direita. O que sobra? 4 para a direita, porque eu tenho que subtrair. E aí, como a gente viu antes, quando eu tenho Pitágoras entre 3 e 4, regra do paralelogramo, a hipotenusa vale 5. Não preciso nem fazer o Pitágoras. Legal? Legal. A questão 10 é mais simples. Tem um vetor V, tem um módulo de 50 e ele pede as projeções OA e OB nos eixos OX e OY. Tá, beleza? Então, a projeção OA aqui, ó, quem que é OA? É o Vx. A gente acabou de ver que o Vx é V vezes o cosseno. Então, quanto vale o V? O V vale 50. E o cosseno, o ângulo é 30, né? Aqui que tá vendo como tem raiz, sempre tem que olhar as respostas. Ó, por que apareceu raiz? Qual é o cosseno original de 30? Raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos 25 raiz de 3. Te lembra que os ângulos, né, os ângulos fundamentais ali, 0, 30, 45, 60 e 90, eles não são obrigados a fornecer seno e cosseno, tá? O Vy é V vezes o seno, então o V vale 50 e o seno de 30 é 1/2, então é 25. Cuida com a ordem agora, ó. Ele quer OX e OY, então primeiro é o X. Então a resposta é 25 raiz de 3 primeiro e 25 depois. Cuida que a letra B é invertida. No vestibular isso acontece muito, né? Quando a pergunta é respectivamente, tem que ser respectivamente. A 11 é bem simples, pede a projeção do vetor V sobre o x' linha. Bom, a projeção do vetor V sobre o x' linha, a gente sabe que é o Vx, e a gente acabou de ver que o x se relaciona com o cosseno. Como o ângulo é com a horizontal, tá certo? Então é V vezes o cosseno de 60. A 12 também, às vezes eu vejo uma galerinha ter dúvida, tá? Porque ele pede a resultante dos vetores é nula na figura. Bom, aqui tu tem dois jeitos de fazer, tá? Tu pode fazer pela aquela regra do polígono que eu ensinei, que é só botar um atrás do outro, aí é fácil de ver que é a letra C, né? Porque se tu pegar um ponto aqui, ó, para escolher para a origem, aí tu vai ver, ó, tu coloca o vetor 1, depois do vetor 1, o vetor 2, depois do vetor 2, o vetor 3 e depois do vetor 4, o que acontece? Tu volta para a origem. Então, essa resultante aqui é nula. Mas como é que se faz pela regra do paralelogramo? Vamos estudar. Regra do paralelogramo. Tu escolhe um ponto e chama esse ponto de origem. Aí, por exemplo, olha a letra A, tá? Esse vetor aqui, ó, ele é para cima, né? Aí, a partir da origem, tu desenha ele para cima. Esse vetor aqui, ó, ele é para cima também. Então, tu vai ter dois vetores para cima. Então, a resposta vai ser para cima, né? Já não vai dar nulo. Aqui tu teria um para a direita e tu teria outro para a direita. Então, tu teria aqui dois para a direita. Então, a resposta aqui não vai ser nula. Seguindo esse raciocínio, por que só pode ser a letra C? Na letra C, ó, tu escolhe um ponto para ser origem. O primeiro vetor é para cima. O outro vetor vertical aqui, ó, ele é para baixo. Tá? Então, eu boto um para cima e um para baixo, um anula o outro. O vetor horizontal, um é para a direita
e o outro é para a esquerda. E aí é claro que eles se anulam. Então só pode ser letra C. Também é uma questão fácil, mas dá confusão. Em física tudo dá confusão se tu não entendeu direito o que está acontecendo. Beleza, deixa eu só apagar aqui porque vai ficar poluído, né? Deixa eu tirar tudo aqui. Ô, diabo aí da velha. Opa. Vamos desfazer aqui porque eu acabei apagando a folha inteira. Mas de novo? Bom, vou na borracha aqui. Desculpa aí. A questão 13. Aí aqui também é mais decorebinha, né? Mais entender, né? Mas aqui eu já tinha dado em aula, né? Quais são grandezas vetoriais? Isso que a gente viu na aula. Vetoriais são aquelas que necessitam de direção e de sentido. Velocidade é vetorial, cuidado, pressão não é vetorial, né? Pressão é escalar, então tudo que tiver número 2 está fora. E aí tu já matou, né? Só pode ser a letra C. Claro, porque impulso depende de uma força, né? Para quem não se lembra, o impulso é a força vezes o tempo. Claro que quem tem dúvida nisso, depois a gente vai estudar impulso, aí vai ter certeza que é uma grandeza vetorial. Trabalho é energia, então energia nunca pode ser vetorial. E resistência elétrica também é uma grandeza escalar. É grandeza escalar. Força é vetorial, velocidade é vetorial, aceleração é vetorial, peso é vetorial. Então a única escalar aqui é a pressão. São exemplos de grandezas vetoriais. Área, força e massa. Área e massa são escalares. Pressão é escalar. Força, velocidade e energia. Energia é escalar. Peso, aceleração e velocidade. Aqui são todas vetoriais. A 16. Uma grandeza vetorial fica perfeitamente definida quando se conhecem... Bom, a grandeza vetorial, para ela ficar perfeitamente definida, o que eu tenho que ter? Número, unidade, direção e sentido. Então, é Dinamarca. A 17, as unidades fundamentais de comprimento, massa e tempo no sistema internacional. Comprimento é metro, massa é quilograma e tempo é segundo. Então, metro, quilograma e segundo. Beleza? Ops. A 18. A representação correta de 2 kg é tudo minúsculo, então 2 kg, letra E. O significado de 5 ms é, cuidado aqui, metros por segundo. Não, se fosse metro por segundo tem que ter a divisão, tem que ter a barra. Então, esse M aqui na frente do S é um prefixo. Qual é o prefixo que é representado por M minúsculo? Mili. Então, 5 ms são 5 milissegundos. O mili vale quanto? 10 na menos 3. Então, isso aqui são 5 vezes 10 na menos 3 segundos. Vai te acostumando. 10 na menos 6 segundos é igual a 10 na menos 6. O que é 10 na menos 6? É o mi. Então, 10 na menos 6 é o prefixo micro. Então, 10 na menos 6 são 1 microsegundo. A 21. Assinale a alternativa que indica duas grandezas fundamentais no estudo da cinemática. Cinemática, a gente vai ver aqui, é uma questão meio adiantada, tá? Mas eu sempre faço isso. A cinemática, ela estuda as consequências do movimento. Então, a cinemática não tem nada a ver com a massa. Não existe nunca uma, né? Cinemática MRU, MRUV, MCU, tu nunca vai ter massa. Então, deslocamento e tempo. A massa, força, isso tudo é dinâmica. A massa, força, só pode ser letra C, deslocamento e tempo. A questão 22 da PUC, tá vendo como a PUC gosta de grafias? Ó? As unidades grafadas corretamente são letra A, porque tá tudo em minúsculo. E a 23 também é legalzinha, né? A 23 parece ser uma questão que não é de vetores, mas na realidade é de vetores, né? Então sempre tem que dar uma ligada na missão. Ó. Um barco a motor, usando toda a sua potência, consegue subir um rio a 18 por hora em relação à margem. Em seguida, desce o rio nas mesmas condições a 44 por hora em relação à margem.
Desta forma, é possível afirmar que a velocidade da água em relação à margem é. Muito bem. Então, olha só. O que é subir um rio, né? Subir um rio é ir contra a correnteza. Vamos supor, se a velocidade do barco for para a direita e ele estiver subindo o rio, significa que a velocidade da correnteza é para a esquerda. Claro que se ele consegue subir o rio é porque ele consegue vencer a correnteza. Então a velocidade do barco é maior que a velocidade da correnteza. Quando dois vetores são opostos, se subtrai. Então, o enunciado acabou de me dizer que a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza vale 18. Isso aqui vai virar um sistema matemático. Nas mesmas condições, desce o rio a 44. Então, o que é descer um rio? Tu está a favor da correnteza. Então, se a velocidade da correnteza é para a esquerda, o barco está para a esquerda também. E aí, dois vetores na mesma direção se somam. Então, a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza deu 44. Pronto, matemática. Como é que se monta esse sistema aqui? Como aqui é negativo e aqui é positivo, eu posso cancelar e daí fica 2, né? 2VB é igual, somos 2 aqui. 18 mais 44 dá 62, né? 8 mais 4, 12, vai 1, 62. Então, a velocidade do barco é 62 dividido por 2 dá 31. Então, o barco está andando a 31 km por hora, mas ele pede a velocidade da água em relação à margem. A velocidade da água é a velocidade da correnteza. Bom, se a soma deu 44, né? Se um valor vale 31 para dar 44, 13. Então, a velocidade da correnteza é 13. Beleza, gurizada? Bom estudo, abraço, tudo de bom.